Bem, irmãos, é um prazer estar aqui com os irmãos, o Lucas e eu. O Lucas é um dos mais novos embaixadores do Rei. E nós queremos compartilhar com os irmãos, meditar com os irmãos, um texto que retrata um momento muito específico do povo de Israel. Este texto retrata um momento que ocorreu durante o cativeiro babilônico. O povo de Israel estava vivendo tempos de crise emocional, crise espiritual, abandono da verdade. O povo estava tampando os ouvidos para aquilo que os profetas estavam dizendo. Eles estavam vivendo realmente um tempo de apostasia, um tempo de idolatria, um tempo que estavam endurecendo o seu coração para a lei de Deus. Diante deste cenário, então, Deus resolve tratar com o povo de Israel. E Deus vai tratar de uma forma muito severa, ao ponto daquela situação se apresentar de forma irreversível, ao ponto daquela situação se mostrar impossível de ser restaurada. E o texto encontra-se em Ezequiel 37, dos versículos 1 ao 14. E se os irmãos me permitem, eu não lerei o texto. Os irmãos terão a oportunidade de meditar no texto em suas casas com mais tranquilidade. Mas basicamente o texto diz o seguinte, sintetizando: Deus conduz o profeta para um vale repleto de ossos secos. E o profeta então percorre todo aquele vale, andando de um lado para o outro, constatando que aqueles ossos estavam secos. Aliás, não só secos, mas estavam muito secos, sequíssimos, o que subtende que já estavam mortos há muito tempo. E então Ezequiel pode ver de forma clara a real situação do povo de Israel. Mas não só isso, Ezequiel também pôde presenciar o que Deus era capaz de fazer, a restauração que Deus era capaz de fazer. E, irmãos, então Deus ordena ao profeta Ezequiel, profetiza. E Ezequiel então profetiza e aqueles ossos se aglutinam e começam a nascer tendões, ligamentos, a carne começa a cobrir aqueles ossos, a pele começa a cobrir aqueles ossos. Deus então restaura o batimento cardíaco, restaura a corrente sanguínea, restaura a massa encefálica, trazendo harmonia neural. E por fim Deus entrega o fôlego da vida. E aí eles se põem de pé, como um exército, como um grande exército. Esta é a restauração que Deus mostra para Ezequiel, aquilo que ele era capaz de fazer. Mas tem uma coisa, meus irmãos, aquela visão do vale de ossos secos era uma prognose do Evangelho, que se cumpriria muito tempos depois. Naquele madeiro, quando Jesus, dependurado no seu último suspiro, ele diz: Tetelestai, está consumado. Cristo então ele nos levanta como aqueles ossos que estavam ali secos se levantaram. Ele nos levanta quando ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecado. Cristo dá a sua vida por nós. Nós então podemos viver a vida de Cristo. Cristo morre a morte que era imputada a mim, a morte que era imputada a você, para que nós possamos desfrutar da sua vida. E retornando ao texto, no versículo 3, Deus realiza uma pergunta para Ezequiel: pode esses ossos reviver? Ezequiel poderia responder: Senhor Deus, é impossível. Israel é um caso perdido, não tem solução. Mas em um momento de lucidez, em um momento que Ezequiel demonstra sua fé, ele diz:
Tu o sabes. Tu o sabes. Essa é a resposta de Ezequiel naquele momento. Em muitos momentos das nossas vidas, nós temos a nossa consciência presa às coisas materiais, às coisas temporais deste mundo. A nossa mente está vinculada aos valores terrenos, aos valores supérfluos e fúteis desse mundo, que só nos trazem tristeza, que só nos trazem decepção. E então, meus irmãos, nós esquecemos daquilo que Paulo diz em Colossenses 3, que é o seguinte: então, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas que são de cima, e não às coisas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Finalizando, irmãos, que nós tenhamos força para lembrar da resposta de Ezequiel. Tu o sabes. Se o Senhor quiser, não importa a situação que estamos vivendo, não importa se estamos vivendo pandemia, quarentena, crise financeira, colapso mundial, ou não importa ainda o que estará por vir, Terceira Guerra Mundial, ID 2020, nova ordem mundial, não sei. Realmente não sei, meus irmãos. Mas uma coisa eu sei: Deus está no controle. E Ele é capaz de restaurar qualquer situação. Por pior que pareça o cenário, por mais caótico que pareça o cenário, Deus é capaz de restaurar. Se Ele quiser. Tu o sabes. E Ele pode restaurar a minha consciência, a sua consciência, metanoia. E assim, a partir disso, nós podemos entender que a nossa vida está oculta em Cristo, em Deus. Que Deus abençoe os irmãos abundantemente em nome de Jesus Cristo.